E aí galera, vocês que têm vontade de entrar na faculdade, mas não sabem como ainda? Agora existe uma maneira de se preparar para o Enem 2019 e garantir a sua vaga na faculdade. Aproveite o Black FB, com descontos especiais no melhor cursinho online para o Enem, o FB Online. Aqui tem plano de estudos personalizado, mais de 700 aulas, correção de redação, aulas ao vivo e tira dúvidas. Tudo isso feito pela equipe do Colégio Farias Brito, especialista em conquistar grandes resultados. Você pode acessar no primeiro link aí na descrição. Ah, e também não esquece de acessar o canal deles. Bora logo pro vídeo. A história da humanidade cobre uma extensão tão grande do tempo que seria surreal pensar que poderíamos saber tudo sobre o passado, por mais que desejássemos. No entanto, para muitas pessoas, este pensamento só aumenta a sua curiosidade sobre as coisas que nossos antepassados fizeram. E de todos os mistérios históricos indecifráveis até os dias de hoje, 4 deles que vamos apresentar aqui são provavelmente os mais fascinantes de todos. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Veja agora os 4 maiores mistérios da Idade Média, ainda sem explicação. A estranha epidemia de dança de 1518. Quem curte sair à noite pode até ter tentado se acabar em uma pista, dançando até o amanhecer. Mas provavelmente essas pessoas nunca alcançarão o nível dos habitantes da cidade francesa de Estrasburgo, e dançaram até a morte no século XVI. Note que morte aqui não é a força de expressão, as pessoas realmente morreram. O caso começou quando a moradora Frau Trofia começou a dançar sozinha e sem música no meio da rua. A princípio ela foi encorajada por palmas e gritos, mas não demorou muito para perceberem que havia alguma coisa errada. Trofia não parava de dançar e continuou com os movimentos rítmicos durante 6 dias, mas a coisa não parou por aí. O comportamento bizarro começou a se espalhar e em uma semana, 34 pessoas estavam dançando também. Em um mês, o número chegou a 400 pessoas. E nada fazia com que elas parassem de dançar, nem mesmo a morte de alguns de exaustão ou ataques do coração. Um jornal da época informou que 15 pessoas chegavam a morrer por dia. Os médicos e astrônomos da época concluíram que a epidemia era uma doença natural, causada por sangue quente. Os habitantes saudáveis construíram palcos e levaram músicos ao local, pensando que a crise cessaria se fosse estimulada. A ideia se misturou com uma tragédia quando perceberam que mais pessoas se sentiram convidadas a se juntar aos dançarinos, aumentando a epidemia. Depois de 4 meses de dança ininterrupta e várias mortes, a epidemia parou de repente, da mesma forma que começou, e as pessoas retornaram à sua vida normal. Durante séculos, especialistas discutiram se a epidemia era uma doença real ou um fenômeno social. As evidências acabaram apontando que a epidemia era uma espécie de contágio cultural, que atinge populações que passam por extrema dificuldade, fazendo com que elas queiram dançar até perder a cabeça. O evento se repetiu em mais algumas cidades ao longo dos anos, mas os estudiosos não conseguiram entender com toda certeza o que de fato aconteceu. O misterioso caso das crianças verdes de Woolpit. No século XII, no vilarejo de Woolpit, em Suffolk, na Inglaterra, 2 crianças de aparência verde foram encontradas na saída de um dos fossos da região por moradores que faziam a colheita de suas plantações. As crianças, um garoto e uma menina, não falavam uma palavra em inglês e se comunicavam com uma linguagem desconhecida pelos cidadãos de Woolpit. A lenda conta que os 2 foram levados para a casa de um morador, que se responsabilizou por cuidar deles. Por vários dias as crianças recusaram todo tipo de comida. Apenas quando feijões foram oferecidos, o rapaz e a garota tiveram apetite. Depois de um tempo, eles perderam a coloração verde de suas peles, mas o menino acabou adoecendo e morrendo logo após o seu batizado. Pequenos seres verdes em um mundo subterrâneo. A menina sobreviveu e cresceu, e eventualmente aprendeu a falar inglês. Ela explicou aos seus guardiões que ela e o seu irmão vieram de um mundo sem sol nem luz, e com pouca luminosidade, e que não sabia dizer ao certo como eles foram parar na região de Woolpit. Diferentes leituras tentam explicar o mistério sobre essas crianças. Há quem acredite que elas vieram mesmo de um mundo subterrâneo, ou talvez até de um universo paralelo. Outra teoria que acompanha essa lenda é de que eles eram alienígenas e que poderiam ter aterrissado na Terra por engano. A história por trás da lenda. O historiador Paul Harris explica em sua análise publicada em 1998 sobre o evento que as crianças se esconderam nas florestas da região e que desenvolveram anemia por terem ficado muito tempo sem alimentação.
Isso poderia explicar a coloração verde de suas peles quando elas foram encontradas posteriormente em Woolpit. O fato de a menina não ter lembranças claras de sua vida pregressa pode ser resultado dos eventos traumáticos vivenciados. O mistério dos príncipes na Torre de Londres. O caso dos príncipes na Torre é uma das maiores tragédias da história britânica e tem sido uma sombra permanente sobre a história inglesa na Idade Média em particular. Os dois jovens irmãos, um de 12 anos de idade e o outro de apenas 10, foram retirados à força do convívio público pouco após a morte de seu pai e nunca mais foram vistos. A razão para que este acontecimento seja recordado através da história é porque essas duas crianças eram príncipes. Em realidade, no caso do menino mais velho, Eduardo, não mais um príncipe, e sim um rei. Como as únicas crianças do sexo masculino do rei Eduardo IV após a morte de seu pai em 1483, eles tornaram-se os nobres de mais alto título no reino e o príncipe Eduardo ascendeu ao trono como rei Eduardo V, enquanto seu irmão tornou-se seu herdeiro. Pouco tempo após a ascensão do jovem Eduardo, ele acabou sendo preso por seu tio Ricardo, duque de Gloucester, que logo depois, junto com o parlamento, declarou que o casamento de seu irmão era nulo, pois aparentemente ele já havia estado comprometido antes de desposar Elizabeth Woodville em 1464. E deste modo, seus filhos seriam todos ilegítimos e não verdadeiros herdeiros do trono. Assim, Ricardo tomou o trono para si. Este ato ficaria conhecido como Titulus Regius e assegurava que Ricardo poderia reinar como Ricardo III. Esta foi uma tática controversa, mas como o duque estava com toda a probabilidade a seu favor, era o mais poderoso magnata do reino e tinha o apoio entre outros nobres que eram e estavam em oposição à facção Woodville, e ele foi bem sucedido em sua tomada no poder. Após sua prisão na Torre de Londres no verão de 1483, apesar de terem sido inicialmente avistados brincando nos jardins da Fortaleza Real, eles nunca foram vistos novamente, e seu destino final perdura como um dos grandes mistérios da Inglaterra. Por ser uma intriga real sobre assassinato, muitos resolveram que seria conveniente jogar a culpa em inúmeras personalidades do período, mais notavelmente o tio dos príncipes, Ricardo III, e o seu sucessor, Henrique VII. Embora o caso nunca tenha obtido uma resposta conclusiva, recentemente houve um aumento significativo naqueles que acreditam que Henrique Tudor seja o culpado, apesar de falta de evidências convincentes que precisam ser abordadas de um modo coerente. A culpa em um tribunal britânico só pode ser afirmada se houver provas conclusivas sobre o seu réu ter cometido o crime, e não apenas em provas circunstanciais, e como tal, será impossível provar a culpa neste caso. O Sudário de Turim. O Sudário de Turim é uma das peças mais polêmicas da história da fé cristã, possuindo diversos defensores em um número semelhante de opositores dentro da própria crença. Mas será que este plano é real ou apenas uma mentira bem contada? O sudário, que algumas vezes é chamado de mortalha, nada mais é do que um pano onde aparentemente alguma pessoa com diversos ferimentos no corpo foi enrolada após a morte. Por algum motivo, alguém guardou aquele pano e o sangue, suor e as marcas corporais que ficaram gravadas no linho. O passar dos anos deu um tom amarelado ao pedaço de pano, mas ainda era possível ver os traços da pessoa que foi enrolada com ele. Durante muito tempo, a Igreja Católica guardou este pano, sem nunca afirmar que ele era de Cristo. Porém, foi em 1898 que tudo mudou, e a mortalha chamou a atenção do mundo. Após tirar uma foto do pano, o fotógrafo levou o filme para a revelação. Dentro de sua câmara escura, o fotógrafo descobriu que o negativo mostrava uma imagem muito mais clara do homem, e ele se parecia demais com a imagem de Jesus adotada pelos católicos. Após essa descoberta, o Sudário de Turim ficou famoso no mundo inteiro, levando fiéis a atravessar o oceano para ver o pano onde o corpo de Cristo teria sido enrolado após a crucificação. Durante 8 décadas, a Igreja Católica guardou sua nova relíquia, mas a necessidade de aprender mais sobre o pano para que ele pudesse ser melhor guardado fizeram com que o sudário acabasse nas mãos da ciência, que prontamente começou um estudo aprofundado que resolveria de uma vez por todas a questão. O Sudário de Turim foi o pano que cobriu Jesus após a crucificação? Os testes. O primeiro teste a ser conduzido no sudário foi a datação por carbono 14. Para ele, 3 laboratórios distintos foram chamados, sendo assim, Universidade de Oxford, Universidade do Arizona e o Instituto Federal de Tecnologia na Suíça. Os 3 testes apresentaram resultados semelhantes, que colocavam o sudário como sendo do século 13 ou 14. Essa datação é interessante, pois foi por essa época que o sudário fez sua primeira aparição oficial. Porém, muitas pessoas não aceitaram a validade dos testes, dizendo que ele poderia ter sido contaminado
ou mesmo que o pedaço de material retirado para o exame era uma parte da mortalha que havia sido remendada. Especialistas em tecido também tiveram que dar seu parecer. No fim, todos concordaram que um tecido como aquele não poderia ser reparado sem deixar marcas visíveis. Por isso a ideia de remendo foi descartada e a validade da datação continuou em pé. A imagem. Outro problema com a mortalha é a própria imagem em si. A face de Jesus com cabelo comprido e olhos azuis remonta à Idade Média, pois essa era a cara dos europeus ricos na época onde houve aquele boom de pinturas religiosas pagas pelo Vaticano. Contudo, Jesus viveu há 2000 anos e nasceu no Oriente Médio, por isso acredita-se que sua aparência seria mais similar ao homem que nasceu por lá nessa época. Confusões. Mas a luta pela falsificação e veracidade da mortalha não parou por aí. Atualmente existem pessoas, cientistas, cristãos e todo tipo de gente com teorias dos dois lados. Médicos defendem que o sudário é anatomicamente muito correto. Outros falam que existem discrepâncias extremas, como braços compridos demais e pedaços do corpo desproporcionais. Existe também uma disputa quanto ao pigmento do tecido. Alguns pesquisadores afirmam ser sangue, outros dizem que, na verdade, aquilo vem de uma pintura, usando um determinado tipo de tinta. E não para por aí. Em cada um dos pontos estudados sobre o sudário de Turim, existem discordâncias. A verdade é que enquanto novos estudos com o pano não forem feitos com tecnologias modernas, as brigas vão continuar. Mas e você? Já tinha ouvido falar algumas vezes sobre esses mistérios? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.